Imagine ser decisivo em finais, ganhar a Champions League, virar símbolo do maior clube do mundo, o melhor jogador do planeta. E poucos meses depois, ouvir vaias no próprio estádio. Imagine carregar o Real Madrid em jogos grandes, mas ser tratado como problema no primeiro momento de queda. Agora, imagine tudo isso acontecendo em um ano de Copa do Mundo. Bom, essa é a temporada de Vini Júnior até o momento. Na gravação desse vídeo, já são 15 jogos consecutivos sem marcar gols pelo Real Madrid. Um número que, isoladamente, já seria suficiente para gerar barulho. Mas no Bernabéu, barulho vira pressão, pressão vira perseguição e perseguição vira crise. Aos poucos, cada erro passou a ser ampliado, cada finalização torta virou manchete e cada decisão errada se transformou em debate na Espanha. O curioso é que, quando olhamos para os números friamente, a temporada de Vinícius Júnior não é esse desastre todo que tentam pintar. Em 25-26, o brasileiro soma 1.940 minutos em campo, com 5 gols marcados e 8 assistências, além de média de mais ou menos 3 finalizações por jogo. Ele é, ao mesmo tempo, o segundo maior artilheiro e o segundo maior garçom do Real Madrid na temporada. Então a pergunta surge de forma inevitável: isso é realmente muito pouco ou o problema é outro? Bom, a resposta parece estar menos na planilha de estatísticas e mais no ambiente. Torcedores e jornalistas identificados com o Real Madrid começaram a tratar Vinícius de forma diferente. Um dos episódios mais simbólicos dessa ruptura aconteceu no último domingo. Após ser substituído na vitória contra o Real Betis, Vinícius deixou o gramado do Santiago Bernabéu sob vaias da torcida. E não foi um protesto isolado, foi um recado coletivo, um sinal claro de que a paciência do torcedor havia acabado. Aquele estádio que já o aplaudiu de pé, agora praticamente o empurra para fora. A imprensa espanhola, como de costume, não perdeu tempo. Em poucos dias, surgiram reportagens cravando que a saída de Vinícius na próxima janela é praticamente certa. O discurso é quase unânime. O ciclo terminou. O jogador não rende mais e o ambiente está desgastado demais para uma recuperação. E como se não bastasse o campo, a vida dele fora também virou pauta. Na Espanha, houve forte repercussão quando Vini retirou de foto de capa do seu Instagram uma imagem com a camisa do Real Madrid e colocou uma vestindo a camisa da seleção brasileira. Um gesto simples, mas interpretado como uma afronta, como se amar a seleção fosse incompatível com jogar no maior clube do mundo. E para piorar, surgiram especulações absolutamente infelizes sobre o seu novo relacionamento com a influenciadora Virgínia. Insinuaram que o romance estaria atrapalhando o seu foco, o seu condicionamento físico e até o seu comprometimento profissional. Um tipo de narrativa antiga, barata e perigosa, na minha opinião. Dessa forma, fica evidente que não existe mais clima para Vini no Real Madrid. Então, afinal, surge a pergunta: o que está acontecendo com o jogador? Bom, ainda é cedo para afirmar, mas existe um consenso de que o time não é o mesmo dos tempos de Carlo Ancelotti. Sob o comando do treinador italiano, o vestiário do Real Madrid parecia funcionar com harmonia total. Havia respeito, liderança e principalmente confiança, algo essencial em um elenco repleto de estrelas. E foi sob essa atmosfera que Vini viveu o auge da sua carreira. Com Ancelotti, o brasileiro se transformou em um dos jogadores mais dominantes do futebol europeu. Era o homem das decisões, o atacante que desequilibrava em finais, o motor ofensivo do time. E sob a orientação do italiano, Vini se libertou das dúvidas, amadureceu dentro de campo e atingiu números impressionantes. Desde que Ancelotti assumiu o Real Madrid, o brasileiro disputou 197 jogos, sendo titular em 179. Ele marcou 90 gols, deu 58 assistências e participou diretamente de 148 gols, uma média de uma participação ofensiva a cada 110 minutos. Mais do que números, foram atuações que marcaram época. Gols em finais de Champions League, dribles desconcertantes e uma confiança que o levou a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Nos dribles, a sua marca registrada acumulou 578 certos, uma média de 2,9 por partida. Ele criou 83 grandes chances, deu 367 passes decisivos e finalizou 533 vezes,
sendo 247 no alvo. Vini não era apenas o atacante mais perigoso do Real Madrid, era também o símbolo de uma nova geração vitoriosa do clube. Mas tudo mudou. Desde a chegada de Xabi Alonso, o cenário parece outro. A equipe ainda vence, ainda compete, mas o brilho é bem menor. O futebol de Vinícius, em especial, perdeu intensidade. Com o novo técnico e com a chegada de Mbappé, o seu protagonismo diminuiu, a sua liberdade em campo foi reduzida e a sua influência nas partidas caiu sensivelmente. Não é apenas uma questão de estatísticas, na verdade, é sobre a forma como ele participa do jogo. Antes, Vini recebia a bola aberto pela esquerda, driblava, acelerava e criava desequilíbrio. Agora, o brasileiro é cobrado a participar mais da recomposição defensiva e a circular menos pelo campo ofensivo, um estilo que o limita e o afasta da sua melhor versão. Mas vamos entender mais a fundo o desempenho do atacante sob o comando do novo treinador. Quando Xabi Alonso assumiu o comando técnico do Real Madrid, a expectativa era enorme. O ex-meio-campista espanhol, ídolo do clube e vencedor de tudo com a camisa merengue, chegava com a missão de modernizar o estilo de jogo e dar uma nova identidade à equipe, mais vertical, mais física e mais imprevisível. Porém, toda mudança tem um preço. E nesse caso, o custo foi alto para alguns jogadores, especialmente para Vini Júnior. Desde o início da temporada, o novo técnico deixou claro que ninguém teria cadeira cativa no time. O discurso de meritocracia e intensidade passou a ser regra nos treinamentos. Alonso queria um Real Madrid que se impusesse pela coletividade, não mais pela genialidade de uma ou duas peças. Com isso, ele passou a testar diferentes formações. O antigo 4-4-2 de Carlo Ancelotti, sistema em que Vini brilhou, deu lugar a esquemas mais híbridos e até variações com 3 meias de criação atrás de Mbappé. E foi aí que começaram os primeiros atritos. Nos 13 primeiros jogos disputados pelo Real Madrid na temporada 25-26, Vinícius foi titular em 10, mas foi substituído em 7 deles. Nas outras 3 partidas, começou no banco de reservas. São números que, embora indiquem relevância, mostram que o brasileiro perdeu o status de intocável. Inclusive, em um clássico contra o Barcelona, ficou muito famosa a imagem do jogador bem irritado ao ser substituído, gesto que ele chegou a pedir desculpas depois nas redes sociais. No entanto, nesse período, ele tinha 5 gols e 4 assistências, ou seja, um desempenho sólido, mas não o suficiente para garantir titularidade absoluta. O problema, na verdade, não está apenas nas estatísticas, e sim na forma como o atacante vem sendo utilizado. Xabi Alonso tem preferido posicionar Mbappé como referência central, com Jude Bellingham atuando mais próximo do ataque. Ao lado deles, alternam-se Rodrigo, Arda Güler e o próprio Vinícius. Vocês percebem como o Vini se tornou um coadjuvante nesse novo momento? Durante os treinos, Alonso tem exigido do camisa 7 uma entrega total sem bola. Quer vê-lo recompondo, pressionando a saída adversária e ajudando o lateral na marcação. Vini até tenta e tem mostrado certa disposição para se adaptar, mas é evidente que isso o distancia da sua principal virtude, o drible e o desequilíbrio no 1 contra 1. Por isso, a sua irritação, na minha opinião, não é apenas por orgulho, é reflexo de uma insatisfação crescente com o papel que vem desempenhando. E eu não estou dizendo aqui que isso é certo. Na minha opinião, ele deveria respeitar a hierarquia do clube e não ficar expondo publicamente a relação dele com o treinador, que é o que tudo indica já está bem rachada. E isso chega num dos pontos mais importantes aqui, o futuro contratual do jogador. Vinícius Júnior tem vínculo com o Real Madrid até junho de 27, mas as negociações por uma renovação estão travadas desde o final da última temporada. O jogador quer uma valorização compatível com seu status global, e o clube até o momento não cedeu. Em paralelo, o interesse de clubes estrangeiros é real. O futebol saudita já fez propostas bilionárias recusadas pelo staff do atacante, que ainda sonha com novos títulos na Europa. E dentro desse contexto, minutos em campo significam poder de barganha. Quanto mais joga, mais força tem nas conversas. Quanto menos aparece, mais vulnerável ele fica. É por isso que esse momento é tão delicado. Sob o comando de Ancelotti, Vini era a cara do Real Madrid. Agora com Xabi Alonso, ele é mais uma peça num tabuleiro. Um jogador talentoso, decisivo, mas não indispensável. E essa diferença pesa bastante.
Durante o período com o italiano, Vini não era apenas titular, era o protagonista das grandes noites europeias. Foi dele o gol do título na final da Champions League contra o Liverpool. Foi dele o gol do título na final contra o Borussia. Com Xabi Alonso, ele vê Mbappé assumir o centro das atenções e Bellingham brilhar como o novo líder técnico do time. Convenhamos, não é uma situação fácil para alguém que há pouco tempo era o rosto da era vitoriosa do Real Madrid. E bom, nesse contexto, começaram alguns rumores sobre uma possível saída do jogador, um cenário que há pouco tempo seria impensável. A informação, divulgada pelo jornal espanhol AS, fala que o atacante estaria disposto a buscar novos ares caso sua relação com o técnico não melhore até o fim da temporada. O episódio do clássico contra o Barcelona, quando Vini saiu de campo irritado, foi direto para o vestiário e depois só voltou para o banco de reservas, não teria sido um caso isolado como eu falei. Pelo contrário, teria sido apenas a primeira manifestação pública de um desconforto que vinha se acumulando internamente. É por isso que, segundo o Sport, outro jornal espanhol, o brasileiro começa a avaliar alternativas, e uma delas tem nome e sobrenome: Paris Saint-Germain. O clube francês observa a situação com atenção. Desde a saída de Mbappé, existe uma certa procura por uma nova estrela que una talento, carisma e apelo midiático, e Vinícius preenche todos esses requisitos. Claro, ainda não existe uma proposta formal, mas os bastidores indicam que o interesse é real e antigo. Afinal, quem do futebol europeu não gostaria de ter Vinícius Júnior em seu elenco? É uma lógica bem parecida com a de Neymar em 2017, sair de um time onde decidiu porque quer ser a estrela em um projeto menor, mas que oferece protagonismo. Enfim, dentro do Real Madrid o discurso oficial é de que não existe crise. O presidente Florentino Pérez defende publicamente o atacante e diz contar com ele a longo prazo. Eu particularmente acredito que essa situação ainda pode se solucionar. Eu não acho que a melhor ideia para o Vinícius Júnior seja sair do Real Madrid, muito menos ir para o PSG ou para o Chelsea, talvez até para o futebol saudita. Eu acho que não seria a melhor escolha pensando na carreira dele. Mas claro, também entendo que o estilo de jogo do Xabi Alonso, mais focado no Mbappé, não o favorece tanto quanto o Real Madrid de 2024, por exemplo, quando tinha uma dupla de ataque com Rodrigo e Bellingham flutuando por trás. Mas uma coisa é certa: as próximas janelas de transferência serão decisivas na carreira do atacante. Mas e você, o que pensa sobre isso? Vinícius está certo nessa situação com Xabi Alonso ou precisa rever as atitudes nessa temporada? Será que faz mais sentido sair ou ficar no Real Madrid? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima!